Oi, Tereza. Tudo bem? Tudo bem, já ia escrever, estou aqui. Boa noite, seja bem-vinda aqui. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Fiquei muito feliz com a sua presença, te admiro como profissional. Já há anos aí que eu acompanho o trabalho da Abrangente aqui em Belo Horizonte e vejo que é um trabalho sério. Eu falei assim, olha, eu vou trazer a Tereza para poder a gente conversar, para que os profissionais de psicologia possam fazer suas escolhas de uma forma mais segura, entendendo como que essa abordagem funciona, para que eles possam tirar as dúvidas, porque, como eu falei aqui no início, é uma grande dificuldade do profissional escolher qual abordagem. Às vezes ele escolhe pelos estágios que ele fez durante a faculdade, então por ter gostado de um professor, né, mas não porque se identificaram realmente com aquela teoria. Então, eu acho que um profissional como você, que trabalha há anos, né, na psicoterapia breve, vai poder trazer para a gente um leque aí de informações para as pessoas fazerem as escolhas corretas, aí, mais seguras. E muito obrigada aí pela sua presença. Eu que Eu queria que você se agradeço. apresentasse. Que é uma oportunidade exatamente de falar, né, assim, de várias frentes que a gente atua na psicologia, e como que a terapia breve também pode ser mais ampla do que só a utilização no consultório. Bom, então você quer que eu faça uma apresentação, né? Sim. Tá. Fala um pouquinho de Bom, você pra gente. Bom, a minha formação foi na UFMG, né? Eu já me formei há 34 anos, então, assim, já tem um caminho aí. E comecei a atuar com a terapia breve dentro da UFMG mesmo, só que naquela época dentro de uma abordagem psicodinâmica. Então, era uma outra visão, mas já com a tendência a trabalhar sempre com foco, né? Depois disso, eu fui me especializando em terapia familiar sistêmica, terapia breve sistêmica e hipnose ericksoniana. Trabalhei muitos anos também com recursos humanos, o que eu acho que foi um grande diferencial para mim, Que assim, legal, essa transição também, né, que do legal. RH. Quanto tempo que você ficou no RH? Bom, eu comecei com o RH, eu acho que eu fiquei uns 10 anos com o Ah, RH. que legal. E aí, ficando um pouco na clínica, até quando eu realmente decidi optar só pela clínica. Mas acho que o RH foi fundamental e ainda é, né, na Na minha experiência, né? atuação, na minha experiência. Exato. Abre o leque, né? A gente acaba ficando um pouco mais prática, Com né? certeza. Conseguindo ter uma visão sistêmica. É bem interessante mesmo. E acredito que a terapia breve também, né, tem a ver com esse perfil do RH, né, que a gente realmente acaba trabalhando muito em cima de resultados, de objetivos, de mudanças. Então, eu acho Sim. que tem um pouco também. Eu estava até conversando recentemente, Tereza, com uma aluna, que essa questão mesmo da abordagem, né, quando a gente não se identifica com ela, a gente fica meio de mãos atadas ali, porque às vezes o profissional ele é mais prático, ele é mais dinâmico, ele quer resultado, mas ele não sabe às vezes usar a abordagem que ele tem para enquadrar com o perfil dele, e às vezes ele fica desconectado. Por isso que essa live é interessante, para as pessoas perceberem que existe essa possibilidade. Às vezes a gente vê o estilo do profissional, né? Porque ele já vem com uma bagagem, às vezes, de mercado mesmo, como RH ou outras áreas, e aí ele consegue trazer essa questão do resultado para a psicoterapia. Eu acho que eu não consigo, eu não me vejo assim atuando com as abordagens que são mais de associação livre, que só o cliente, o paciente que fala. Eu ia ficar assim super incomodada. É lógico que a gente tem que dar voz, né, para outra pessoa, mas existem ferramentas que vão facilitar, né, aquele despertar. Então, eu acho o máximo, assim, essas abordagens que a gente consegue ter essa estrutura, né, para poder atender e trazer resultado. Uma bagunça, assim, que a gente trabalha cada vez mais. Ó, caiu, caiu tudo. Eu pus errado aqui. Ah, que Mas bom que você então, viu.
queria falar é o seguinte: cada vez mais a gente sabe que o terapeuta, né, não está fora do sistema. Então, assim, eu atuar com uma abordagem ou com uma forma de terapia que não tem a ver com a minha pessoa, né, com a pessoa Tereza, Patrícia, não encaixa, né? Então, assim, é o que você disse, a gente vai ficar de mãos atadas ou então repetindo, né, um padrão que não faz sentido para a gente, né? Sim. E aí você passou pelo FMG, trabalhou anos, então, né, trabalhou até em RH, trabalhou sempre na psicoterapia breve, só que você falou que era em outra abordagem na psicoterapia breve, né? Comecei com a psicodinâmica. Na verdade, eu trabalhei também com o modelo da terapia longa, né? Então eu tenho uma formação inicial no UFMG, em terapia breve psicodinâmica, né? Que provém aí da psicanálise, associado também a um trabalho da Gestalt, que era o que era mais forte na época em que eu formei, e depois fui caminhando então para a abordagem sistêmica que teve, né, um início aí grande em Belo Horizonte, exatamente na época em que eu graduei. Então acompanhei aí bem o nascimento, né, da psicoterapia sistêmica, e fiz essa transição, né, também da empresa para a clínica e da terapia longa para realmente só atuar com a terapia breve. Fala um pouquinho para a gente, Tereza, o que é de fato a psicoterapia breve sistêmica, só para clarear assim, as diferenças para as outras abordagens, por que é sistêmica? Sim. Então, a terapia breve, né, ela existe em várias abordagens psicoterapêuticas, né? A Gestalt de curta duração, a teoria cognitiva, a terapia cognitiva, comportamental, né? Enfim, a gente tem a psicodinâmica, todas têm, então, uma premissa comum que é o foco, a ênfase no resultado, na solução do problema, o trabalhar-se com metas e objetivos. A psicoterapia sistêmica, ela tem aí como principal dela focar não só nos aspectos intrapsíquicos, mas interrelacionais, né? Então, é uma psicoterapia que vai focar a relação, o relacionamento e o sistema no qual a pessoa está inserida. Então, vamos pensar no sintoma pânico. O pânico, para você, ele vai ter um significado, para mim, outro, embora a gente tenha toda uma estrutura, vamos dizer assim, de psicopatologia, né, de descrição de sintomas iguais, mas a vivência é diferente, o significado desse sintoma na sua família ou na minha vai ser diferente, e a terapia sistêmica ela aborda muito isso, né? Assim, o contexto, ela contextualiza muito os aspectos que o cliente traz. Não sei Nossa, se que deu. interessante. Então, ela avalia o todo ali, não só os sintomas que o paciente traz. E essa questão de breve, assim, por que a gente fala que é breve? Quantas sessões? É breve mesmo? É só quem usa hipnose que consegue que a psicoterapia seja breve? Fala um pouquinho disso pra gente. E depois eu quero que você fale um pouquinho da hipnose também. Falo também. Na verdade, a hipnose é uma das ferramentas, né? O que torna a terapia breve, primeiro, é a crença, pelo menos a gente lá no Brasil, a gente tem essa crença, de que toda terapia deveria ser o mais breve possível. Porque todo mundo que busca um processo de terapia tem uma dor emocional, tem um nó que ele quer desatar, né? Então, assim, você tem uma dor, se você tem um nó ou um entrave, você quer se livrar daquilo. Então, assim, por princípio, né, toda terapia já deveria realmente ser breve. Nem sempre isso é possível, a gente vai falar disso também. Na medida em que a gente já estabelece assim, as metas e os objetivos, nós já estamos dando aí um passo para que ela seja breve. Porque vamos imaginar que fazer uma analogia bem simples.
entre no Uber, que agora nem é táxi mais, né? Mas você entra É. no Uber e não fala exatamente, você não fala para onde você quer ir, né? Você fala, ah, eu vim conhecer Belo Horizonte e eu quero conhecer Belo Horizonte. Então, se você não tem uma direção, ele vai rodar por onde ele acha que vai ser interessante você conhecer. Né? Se ele te pergunta, tá, mas por onde você quer começar a conhecer Belo Horizonte? Vou te falar os pontos, ou você sabe? Ah, eu quero conhecer Praça da Liberdade e a Praça do Papa. Então, é mais ou menos isso, né? A gente fala que a terapia turismo é uma terapia que não trabalha com metas e objetivos. Ah, E ela entendi. vai indo, né, sem necessariamente saber o que é o desejo do cliente, o que ele está buscando realmente com a terapia ali naquele momento. Então, o que torna mesmo a terapia breve são as intervenções, a Mas, começar pela definição de metas. de metas. Mas, por exemplo, se o paciente ele definiu várias metas, aí você já tem pré-estabelecido quantas sessões ou você monta aquilo ao longo, ao decorrer do atendimento? Como que funciona para você falar assim, ó, vai ser tantos meses ou tanto tempo, ou você não estabelece essa quantidade logo no início? A gente estabelece uma média, no nosso caso lá, de 16 sessões, né, que 16? podem ser de 16, que podem ser menos ou podem ser mais. E por que 16, né? Primeiro, já tem vários estudos aí, várias escolas de psicoterapia, né? E segundo, porque há uma associação aí, né, com os semestres, que na verdade são 4 meses, né? Mas com Ah, o ciclo. tempo do ano, Ah, tá. ciclo, Uhum. certo? Então já há uma associação natural nossa desse período aí. Que também não quer dizer 4 meses, porque muitos clientes podem ser quinzenais, né, podem iniciar semanalmente, depois passar. Aí vai a avaliação com o terapeuta do cliente. Então, a gente já coloca que há um número de sessões, mas que não é uma camisa de força. Por Ah, quê? Porque se a gente chega na 16ª sessão, a gente vai fazer uma avaliação com esse cliente. Né? Então, assim, que ganhos você teve, que conquistas você começou assim e está agora, a gente encerra ou não, continuamos, abrimos outras metas, entendi, né? porque eu já ia te perguntar isso, porque normalmente depende muito do paciente, né, do cliente ou do paciente. Vocês chamam de paciente ou de cliente? Do cliente. De cliente. Depende muito dele também se implicar no processo, de fazer as atividades aí propostas, dele se implicar. Então, quando você estabelece, às vezes, que são 16 sessões, se dependesse, às vezes, do profissional, ok, mas existe um processo interno aí que ele ainda vai processar, vai elaborar. Então, por isso que no final é acordado, olha, você avançou até aqui. Seria ideal que você caminhasse um pouco mais, ou você enxerga, né, mais possibilidades aí para você melhorar. Então, vocês conversam entre o resultado. E deve ter paciente que não quer realmente largar, né, que tem outras demandas, tem outros projetos. Exatamente, né? Então, assim, dentro da nossa visão, isso é por isso que a gente fala que o número de sessões e o tempo ele vai ser um aliado, ele não vai ser um capataz ali. Né? E esse processo de avaliação, quem faz é o cliente e o terapeuta juntos. Né? Dentro da nossa abordagem, a gente não coloca para ele, olha, você está pronto ou não está? Né? Realmente é um processo colaborativo, em que os dois vão conversar das conquistas, das mudanças, e se há uma necessidade ou não de continuar, se há um desejo de continuar, ou se ali está ok. Se ali a gente já faz aquele fechamento. Agora, Tereza, as pessoas devem te perguntar muito isso que eu vou te perguntar. Por ser breve, será que ela não fica, ela consegue realmente acessar, né, a raiz ali do problema? Vocês abordam essas questões, né, do passado, ou vocês focam mais no presente? Como vocês lidam? Porque às vezes é um novelo, né? Você vai abordar alguma coisa, aí desenrola várias outras questões,
E aí, né, você parte do pressuposto do aqui e agora para frente, ou você vai lá atrás? Como que é, assim, a atuação de vocês? Aí, pensando na visão Na sistêmica, abordagem. né, a questão do tempo é um contínuo, né? Então, assim, o que eu tenho hoje, óbvio, é uma bagagem do que eu já vivi, né? E também das perspectivas ou da expectativa que eu tenho em relação ao futuro. Dentro da abordagem sistêmica, a gente trabalha com o presente e o futuro, atualizando o passado. Então, assim, não há uma necessidade de eu fazer uma escavação no passado da pessoa, ou de eu ter uma anamnese imensa, ou de eu saber todos os detalhes. Por quê? Porque pensando sistemicamente, o que eu tenho hoje representa esse todo, percebe? Então, se eu mexo um pedacinho, é como se fosse um móvel, né? Onde eu empurro numa ponta, vai mexer o restante todo. Né? Então, assim, do presente para o futuro, mas sem, obviamente, desmerecer esse passado. Né? E não há também, né, Patrícia, assim, uma visão de que há uma causa para um sintoma. Né? A gente pode ter várias causas e não ter aquele determinismo que a gente aprende muito, né, nas abordagens intrapsíquicas, que se eu tenho uma agressividade X é porque eu vivi tal coisa na minha vida, na minha infância. Não necessariamente. Sim. Então, até porque cada sujeito, ele se relaciona de uma forma diferente com o sistema que ele vive, né? A gente vai trabalhar sempre com hipóteses, né? Nunca com determinismos. Agora, existe, assim, alguma questão de saúde mental da qual a psicoterapia breve, ela não atua, assim, que vocês acabam não absorvendo essa demanda, porque não é um caso clínico que teria muita eficácia, ou tem alguns casos que tem mais eficácia? Eu costumo dizer assim, que a gente pode usar as técnicas, as intervenções da terapia breve em qualquer caso. Né? Agora, nem toda terapia vai ser breve. Então, assim, os casos crônicos, né, ou de esquizofrenia, ou depressões crônicas, dependência química, né? Então, tudo que é crônico não é super indicado para terapia breve. O que a gente vê, né, é que casos crônicos que num processo, por exemplo, longo, ou onde o terapeuta é menos ativo, porque na terapia breve o terapeuta é mais ativo, ele é responsável também ali pelo processo. Aquelas terapias, elas se abreviam muito mais, tá? Então, assim, onde que a gente indica? Realmente, sim, com crises, com sintomas como depressão, pânico, fobias, crises conjugais, de mudança de ciclo de vida. Entendi. Então, os casos crônicos que seria não recomendado, né? Tentativa talvez de suicídio, essas questões. Não, as tentativas, né, por exemplo, de autoextermínio, de suicídio, elas podem sim serem atendidas por profissionais da terapia breve, até porque a gente tem um traquejo muito maior para atuar com emergência, né? Sim. De atuar ali na emergência. Não quer dizer que aquela pessoa vá cumprir um processo de 16 sessões só. Sim. Né? Pode ser que tenha que ficar 16 ou 24, ou faz um período e volta. Né? Que isso também não é sinal de que foi ruim a terapia. Né? De que você cumpriu aquele período, aquele tempo, o cliente caminhou, andou, desenvolveu, e em um outro momento ele pode ser que ele precise novamente. Sim. E essa questão do online, que a gente agora, nós mergulhamos aí no online, os psicólogos que nunca, né, tinham às vezes aversão à questão das telas, do atendimento à distância, e a gente, com essa questão do período que nós vivemos, os profissionais todos foram para o online. Como que você vê a psicoterapia breve no online? Assim, o que você tem percebido dos seus alunos?
eu senti assim, que, na verdade, há uma demanda maior para o atendimento online ser breve, né? Talvez até por ser ainda uma coisa nova que a gente não está tão disseminado, né? A terapia breve, eu acho que ela se encaixa muito bem no atendimento online. Eu, por exemplo, eu não trabalho com a psicanálise, mas eu fico imaginando como que seria um processo analítico online, né? Eu sei que Verdade. tem recursos, mas é menos interativo, porque a psicoterapia breve sistêmica, assim como né, a cognitiva, por exemplo, são terapias mais ativas, onde o terapeuta Sim, tem realmente ferramentas, né? participa mais, passa tarefas, acompanha mais de perto ali o cliente. Então, Uhum. eu vejo que, na verdade, é uma excelente opção para o atendimento online. Uhum. E a psicoterapia breve também para crianças tem a mesma eficácia? A partir de qual idade? Como que funciona? A terapia com criança, ela é até breve por si só, né? A criança tem uma evolução maior, né? Sim. E ela funciona também de uma maneira muito similar. A diferença aí é que com a criança a gente realmente vai envolver a família, né? Não tem como trabalhar a terapia da criança sem um trabalho conjunto com a família. Sim. Patrícia, dúvida, porque eu, como não tenho muita experiência nas lives, você está vendo as perguntas das pessoas Sim, as também? pessoas estão colocando agora alguns comentários e aí eu Eu, vou. Eles estão. Se vocês quiserem colocar pergunta, gente, no ponto de exclamação, de interrogação, só para atualizar quem está chegando agora, né? Nós estamos aqui na abordagem da psicoterapia breve sistêmica. Estou trazendo esse tema até porque é uma dúvida dos alunos que eu acompanho na questão do empreendedorismo com propósito na psicologia, que às vezes as pessoas ficam em dúvida com a abordagem, se a abordagem que eu atuo ela é uma abordagem eficaz, ou se eu posso atuar com várias abordagens ao mesmo tempo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Tereza. Então, é uma dúvida muito recorrente que isso às vezes trava o profissional de realmente alavancar a clínica, porque é uma objeção que ele tem e ele não vê saída e ele para, ele trava até que aconteça algo ali para ele poder encontrar. Então, eu estou trazendo essas abordagens, porque é lógico que cada profissional se identifica com uma que tem a ver com a história dele, com o estilo dele, com o que ele já vivenciou. Então, por isso que a gente está conversando aqui hoje. E lembrando, gente, já que a gente está no meio da live, ontem eu falei que eu abri a questão da semana Empreender com Propósito na Psicologia, Tereza, que eu tinha comentado com você até uns 20 dias atrás. Então, eu fiz essa aula online, que vai ser do dia 11 ao dia 15 de maio. As inscrições elas estão através da minha bio, então, e é gratuita, online. Quem quiser participar, daqui a pouco terminar a live, vai lá, porque vai ser muito legal, porque a gente vai falar de várias formas da gente aumentar esse número de pacientes de uma forma ética, porque as pessoas, principalmente na crise, eles estão abandonando a clínica e é a hora que a gente mais precisa de profissionais aí capacitados, profissionais sabendo empreender, né, nessa visão de negócio. Então, é bem interessante. Quem quiser, vem comigo lá, depois a gente vai se inscrever. Tem uma pessoa que fez um comentário aqui, Tereza. Se vocês quiserem ir fazendo perguntas, a gente fica à vontade. A Lúcia, ela comentou assim, ó, penso que a terapia breve sistêmica é focada na motivação da família, casal ou indivíduo na solução de um problema. Então, ela fez esse comentário. Depois ela falou assim, ó, trabalho com terapia sistêmica de famílias há alguns anos e gosto muito da terapia breve para muitas intervenções. Que interessante o feedback dela, né? Que ela já atua e ela tem, né, resultado aí com a psicoterapia breve. Eu acho que até esse nome atrai, viu, Tereza? Breve. As pessoas falam assim, eu quero tudo rápido nesse mundo corrido, dinâmico. As pessoas às vezes vão para outras terapias alternativas aí, porque, né, tem essas questões aí de tudo ser mais rápido. Então, a psicoterapia breve, até a TCC, né, vem com essa abordagem de uma coisa mais dinâmica, nesse mundo dinâmico que nós vivemos. Fazer essa diferença, né, assim, do breve para o rápido e apressado. Eu sempre falo breve, mas ela não é apressada, né? Por quê? Porque o breve é no sentido de ser objetivo e do terapeuta ele ter uma habilidade, ele desenvolver uma habilidade que ele toca no ponto certo, que aquele ponto estratégico movimenta o sistema
não só o sistema família, casal, mas o sistema interno, né, do cliente como pessoa. Então, quando a Lúcia põe aí, por exemplo, casal e família, não tem como não ser uma terapia breve. Porque, geralmente, os casais e as famílias, eles vêm em crise, né, em momentos de crise, a grande maioria. Então, já há uma urgência, o que não significa que aquilo ali vai ser mal feito, apressado, né? É Aham. como Os pensa, pacientes vão na questão do breve, mas não é assim, dessa forma, né? não é Depende de uma série de apressado, contextos. exatamente. É breve porque há um objetivo, porque eu sei aonde eu vou, né? Então, assim, e que ponto que eu toco, né? Se é sistêmico, é isso. Se eu toco num ponto que vai repercutir em outros aspectos. O que a gente está vivendo agora é sistêmico, né? Então, há Sim. uma coisa que aconteceu em uma parte do país, do mundo, aliás, repercute da mesma forma que se eu tiver uma atitude de isolamento, vai repercutir no restante todo também. Sim, interessante. E qual que é a diferença assim crucial que você vê da psicoterapia breve com as outras abordagens? Você acha que essa questão das metas, o que que você... Olha, eu trabalhei dentro das duas, né, Patrícia? Não que eu não tenha clientes que fiquem mais tempo, tem. A grande diferença que eu vejo é que a pessoa ela sai com um ganho. Ela fala assim: poxa, eu vim aqui no consultório da Patrícia porque eu estava com pânico e agora eu estou saindo daqui sem o pânico e sabendo como lidar caso ele apareça futuramente. Então, esse é um ponto sim, que eu vejo muito forte, né? Então, assim, quando a gente busca um profissional, você busca querendo um resultado. Pode ser que eu fale, olha, Patrícia, eu tenho aqui no seu consultório, mas eu quero realmente fazer uma análise, eu quero me conhecer. Aí não é psicoterapia, é análise. É Uhum, diferente. uhum. Terapia vai estar focado num processo de mudança. Eu quero modificar alguma coisa, eu quero ter um ganho. Então, eu trabalhei nas duas abordagens e o que eu via de abandono da psicoterapia quando eu trabalhava Tradicional. com terapia longa era muito maior. E existem pesquisas que mostram isso mesmo, né? Que o abandono ele é muito maior, porque você não tem uma medida do seu progresso, vamos dizer assim, né? E todo mundo quer resultado, né? Então eu vejo essa diferença e vejo na prática do ensino da terapia breve que os terapeutas eles vão desenvolvendo um estilo pessoal. Então eu vi rapidinho aqui que a Rosaura, que foi até nossa aluna lá, entrou, e a Rosaura, por exemplo, ela tem, se não me engano, toda uma base da terapia centrada no cliente. Então ela conjugou com a terapia sistêmica, Interessante. ela não jogou fora a água do banho com o bebê, né? Aham. Ela criou e criou um estilo dela de atendimento, né? Assim como cada terapeuta vai poder desenvolver também. Interessante isso, Tereza, porque as pessoas perguntam muito, né? Eu já tenho uma abordagem, e aí como eu faço para migrar, né, para outra abordagem? Eu posso usar um pouco de cada uma, eu tenho que ter uma linha de atuação, né? Qual que é a abordagem central e eu posso utilizar as outras abordagens ali? O que que você recomenda aí? Como que as pessoas têm transitado? Eles seguem uma linha e usam outras abordagens? Como é que você enxerga? Eu enxergo assim, que você tem que ter uma coerência, pelo menos, dentro da linha de pensamento, né? Então, hoje, cada vez mais, né, a nossa tendência realmente é trabalhar com uma visão sistêmica, né? Porque hoje o terapeuta que não inclui não só a família, né, mas o contexto social, cultural, de gênero, vai estar realmente defasado, vai estar vivendo num mundo à parte que não está levando em conta todos esses aspectos, certo? Então, assim, a visão tem que ser realmente cada vez mais sistêmica. E o que eu vejo, Patrícia, é que se
se as abordagens elas se complementam, é o ideal que a gente faça isso, né? Ai, que Assim, bom. Que bom, porque eu sempre faço isso também. se Mas é interessante porque na faculdade, às vezes, pelo menos eu formei há mais de 15 anos, né? Tô fazendo as contas aqui, é uns 16 anos. Então, na faculdade, às vezes tem professores que são muito ortodoxos, assim, na questão da abordagem, né? Da gente seguir uma linha, e a gente tem que ser fiel àqueles estudos, e a gente sai um pouco assim, meio que robô. Você vai lá atuar e tem que ser aquela, e você ama um pouco da psicanálise nessa parte, você gosta do Jung por causa disso, e você gosta do Rogers por causa. E aí vem a psicoterapia breve, e aí você fica assim, paralisado, porque aí, o que eu vou fazer? Como que eu vou seguir, né? Então, essa flexibilidade de você colocar um pouco dos elementos que você já conhece dentro de uma abordagem, e a colega até comentou isso aqui, Tereza, a JV Psicologia acredita que temos diferentes ferramentas eficazes, podendo beber de várias águas, depender da demanda, exatamente. Na verdade, o nosso foco tem que ser com a solução do problema do cliente. Como você vai resolver de uma forma ética, né, com a sua abordagem, com a questão mesmo da nossa formação, é isso. Eu também concordo com isso. A gente tem que tentar estar junto ali para poder resolver e ajudá-lo nessa travessia. tem intervenções assim que por mais que sejam que a gente sabe da comprovação, tem intervenções que eu não me adapto em fazê-las. Né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com as tarefas de tabelas. Né? Então, assim, eu vou passar algo para o meu cliente que eu mesma não vou saber cobrar, então eu vou adaptar, eu vou utilizar e para ele também. Então, tem muitos clientes que não se adaptam, por exemplo, a uma série de inventários ou tarefas muito escritas. E aí o terapeuta sistêmico, ele procura trabalhar muito a linguagem do cliente, né? O que a gente chama qual que é a posição do cliente. Então, qual que é a linguagem dele, o que é valor para ele. Então, é o terapeuta que tem que aprender a fazer essa adaptação e não a gente pegar o cliente e encaixar na nossa teoria. Uhum. É Sim. você ter a flexibilidade de saber usar o que é a linguagem do cliente também. Sim. Então, Agora, Tereza, a psicoterapia breve, existe outros profissionais que fazem a formação também, ou ela é exclusiva da psicologia? Como que fica essa... no essa... abrangente, ela é exclusiva da psicologia, aliás, não. A gente abre para psicólogos, psiquiatras e alguns casos de psicopedagogo, né? Mas assim, o foco realmente é psicólogo e psiquiatra. Uhum, entendi. Então consegue abrir até para os outros profissionais que querem às vezes atuar, né, com a abordagem também. Sim, Deixa eu ver outras coisas aqui. As vantagens, a gente já falou muitas questões das metas, né, e dessa questão do foco no resultado, que é tão interessante aí para o próprio paciente, né, para o próprio cliente. A gente já falou da questão da contraindicação, né, que é uma questão dos casos que talvez não se enquadram. E como é que é a formação lá na psicoterapia breve, assim, quanto a psicoterapia breve na abrangente, né? Quanto tempo que é a formação? a formação ela é de 11 meses. O que a gente trabalha, Patrícia, a gente trabalha com as principais escolas de psicoterapia breve sistêmica. Então, a gente começa com Milton Erickson, que é o pai da hipnose moderna, né? Que é o Milton Erickson, a terapia centrada na resolução de problemas, que é muito eficaz, né, que é do grupo de Palo Alto, terapia centrada nas soluções, depois o grupo de Milão, e aí a gente trabalha muitas técnicas que a gente do Abrangente desenvolveu nesses 22 anos, né? Então, assim, a gente faz uma união, né, assim, das principais escolas de terapia sistêmica, né, mais atuais mesmo, mais recentes. E sempre com foco na teoria e na prática, né, com supervisões de caso. É muito bom. Cada ano a gente tem crescido mais com as turmas também.
E como é que são turmas de quantas pessoas? A duração é de quantos meses ou um mês? Como que é a formação? 11 meses. Né? Uma 11 vez meses? aos sábados, agora a gente vai fazer o próximo online, né? Porque estamos proibidos aí de É. combinar. Mas são 11 meses e uma vez por mês aos sábados. Ah, Tá? sim. E durante 11 meses a pessoa vai uma vez ali, fica 8 horas na carga horária e tem as aulas práticas e as aulas teóricas, né? Tereza, mas que interessante. Quer deixar alguma orientação, alguma dica, algum outro comentário, alguma pergunta que eu não fiz que você quer falar? Que a gente está chegando aqui no finalzinho. Pergunta, alguma questão que o pessoal tenha colocado? Vocês querem colocar alguma pergunta, gente? As pessoas estão falando que muito bom, estão comentando, estão adorando, mas as perguntas eles só fazem os comentários aqui, ó, falando das ferramentas para beber de várias fontes. Querem perguntar, gente? Eu acho que é interessante vocês pegar essa oportunidade, né? Para tirar dúvidas. Nós estamos falando aqui da abordagem da psicoterapia breve, sistêmica. A Tereza Eutrópio, ela é diretora da Abrangente aqui de Belo Horizonte, mas atua formando vários profissionais de psicologia que vêm de outros estados para fazer a formação aqui em Belo Horizonte. E essa é uma grande dificuldade que eu percebo dos profissionais, ou que estão iniciando, ou que estão migrando, né, de outras áreas da psicologia para a clínica, que é a escolha da abordagem. E os pacientes nem sabem que existe abordagem, né? Alguns nem sabem que tem essas diferenças. Mas nós ficamos preocupados, né, com a nossa eficácia e a gente fica assim confuso, né? Qual abordagem? Eu não me identifiquei com aquela, eu posso usar outra, eu posso fazer um apanhado ali de técnicas. Então, deixa eu ver uma pergunta que a colega colocou aqui, ó. A colega colocou assim, ó, fala da hipnose. Eu também quero que você fale, Tereza, esse assunto é interessante, as pessoas têm curiosidade, como é que a hipnose com a psicologia, né, ela sempre foi, um assunto, eu estava até vendo aquela série do Freud, né, da questão da hipnose, é tão interessante na Netflix, ela sempre Não, é um assunto polêmico, não é? Como que você utiliza? bastante polêmico, né? Vou falar da hipnose, mas antes vou só deixar ou melhor, na hora que eu falar da hipnose, eu deixo uma sugestão, uma dica pro pessoal, então, né, a respeito, que é uma técnica, né, da terapia breve, mas que não é uma técnica formal. Só uma sugestão que eu vou deixar. A hipnose, que a gente existem vários tipos aí de hipnose, né? A hipnose clássica, que é aquela que aparece no filme do Freud, né? Que ele fala, fecha seus olhos, vai para o fundo e tal, tarará. Reloginho. Daria quase que uma outra live, né? Mas a hipnose, ela é algo natural no nosso dia, né? Então, eu estou aqui conversando com você, estou tão envolvida que eu não notei a posição que eu estava sentada. Então, só agora que eu senti que eu estou com uma dor na coluna. Eu vou manifestar. Então, eu estava num estado de transe hipnótico, ou seja, estou com a minha atenção tão focada que algo do corpo deixou de ser consciente para mim. Então, a hipnose que a gente trabalha na terapia breve não é essa hipnose clássica, onde você dá uma ordem e o sujeito tem que obedecer ou obedece aquela ordem sem um discernimento. É a hipnose natural, né? É o sonhar acordado, é o trabalho com símbolos, né? Eu digo que a própria associação livre, ela é um estado, ela coloca o sujeito no estado hipnótico. Porque se você vai falando, Ele fica aquele naturalmente torpor ali, né, com o corpo anestesiado, assim, que ele perde a conexão com tudo e foca só no que ele fala, né, Então, assim, o que existe é a hipnose formal, né, que a gente fala, que são exercícios de hipnose que a gente faz para induzir a hipnose, esse estado diferente, e a hipnose natural, né, que é quando você está dirigindo e perde o ponto de parar. Quando a gente conta uma história e uma metáfora, a gente está fazendo um levando. Às vezes tem a metáfora da escada, a metáfora da ponte, aí você vai guiando a pessoa naquela
E as pessoas às vezes não entram, né, Tereza, naquele estado, né? Tem pessoas muito racionais, assim, que... Ou não entram da forma que a gente espera, né? Assim, porque existem estágios de transe hipnótico. Então, todo mundo entra de alguma maneira no transe hipnótico. Vai depender do rapport, né, que eu tiver com a pessoa, do objetivo. Na terapia, para que a hipnose serve? Ela serve para você trabalhar os recursos de saúde da pessoa. Então, por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi hipnose com casais. Então, algo assim que é, nossa, mas como assim? Você vai Sim. hipnotizar um casal? E que é com um símbolo. Né? Então, a Uhum. partir disso, a gente trabalha os recursos que o casal tem para resolver o problema. Então, Eu acho sempre para resolver, nunca para o terapeuta ganhar do cliente ou estar tá de posse dele ali, né? Adorei, tô achando que eu uso hipnose, nem não tô sabendo. Na verdade, como eu fiz uma formação de coaching lá atrás, a gente aprende muitas técnicas de hipnose, né, de indução, de várias outras coisas, e a gente aos poucos vai sentindo mais à vontade para poder utilizar. E é um transe interpessoal, né? Porque o terapeuta também entra em transe enquanto ele está atendendo, né? A Agora, criatividade. isso, Tereza, dá uma dica, já que você falou disso, você que tem tanta experiência, não é nem nossa pauta não, mas é um assunto que incomoda os profissionais que estão começando. Eu senti isso lá atrás, quando eu comecei a sair do RH, vim atuar na clínica, que essa questão desse distanciamento necessário para atender, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas assim, qual que é a próxima ferramenta, ou então não conseguem entrar naquela escuta ativa, não consegue dissociar e fica embolada com as questões mesmo do paciente, sabe? O paciente traz uma coisa que reflete, eu sei que tem que fazer terapia, mas enfim, o que é que você dá uma dica assim infalível para os profissionais conseguirem fazer os atendimentos silenciando mesmo, assim, e tendo aquela escutativa, esse transe mesmo de entrar na história, fazer esse rapport e não ficar com aqueles ruídos, né, dos primeiros atendimentos que a gente fica, nossa, qual que é a minha próxima ferramenta? Será que ele está gostando? Será que ele percebe que eu não estou atendendo legal? Ai, essa pessoa está falando isso, está mexendo com a minha história. O que você dá, assim? O que aconteceu com você que você silenciou? Primeiro, eu acho que a gente tem que aceitar isso e é praticar, né, Patrícia? Segundo, sair da posição de que eu nunca vou errar ou todos os clientes vão gostar de mim. Os medos aí que a gente tem quando começa, né? Então, assim, nossa, eu não posso perder esse cliente também. Eu estou É. começando. Se eu Isso perder o fim, né? é o que eu falo muito, assim, faço comigo até hoje, assim, é o que eu estou sentindo em relação a esse cliente, né? Se tem algum incômodo, que incômodo que é esse? Né? Já que eu gosto muito de símbolos, eu falo com o que se parece isso que eu estou sentindo? Né? O que está me travando? Ou eu estou com medo de quê? Né? E aí, quando eu começo a clarear isso, vai facilitando. Agora, aí eu acho que eu posso entrar já com a dica, até porque eu estou vendo que nosso horário está Sim, chegando aqui. sim. Quando eu sugiro, né, que quem ainda não tem o hábito de fazer, ou não tem isso na prática, que pergunte aos clientes assim, o que você quer conquistar com a sua terapia? Né? Então, assim, que ganhos que você quer ter, né? O que você quer conquistar? Por quê? Porque isso já Tá ali a coloca a pessoa, expectativa. e é um contato com ela mesma. Né? Aí pode ser que ela fale, nossa, eu não sei o que eu quero conquistar. Eu sei o que eu não quero. Né? Eu não quero ser submissa, não. Então vamos transformar isso. Ao invés de não quero ser submissa, o que você quer ser? Independente? Como é que vai ser quando você for independente? Vamos falar disso. Isso aí já é uma intervenção. Né? Então, assim, quem não faz, eu sugiro que comece a fazer e veja os resultados. Já Interessante. faz, né? Já faz diferença. Ai, ó, tem Isso uma aí pessoa é uma intervenção hipnótica. Parece que não, interessante. mas porque você choca a pessoa, choca assim, você dá uma
Ele nunca esperava por essa pergunta, né? Você dá uma quebra de padrão, né? Você, tipo, faz uma pergunta que joga a responsabilidade para a pessoa. O que ela quer com aquela psicoterapia. Tereza, a gente ficaria horas, né? Amei conversar com você. As colegas até comentaram aqui, faz outra live. Colocaram do ponto de interrogação, faz outra live. E eu agradeço muito a sua presença. Também. Isso. E só lembrando, gente, quem está aqui na live, quiser participar da semana Empreender com Propósito na Psicologia, vai ser na semana do dia 11 de maio, dia 15 de maio, faça as inscrições lá na minha bio, é só colocar o e-mail, vocês vão receber todo o material lá na semana do dia 11 de maio.